Considerando que vocês não tiveram disciplina de automação ainda, eu vou fazer uma introdução aqui em que o mais normal, a abordagem mais normal é os dispositivos estarem ligados diretamente a terminais físicos aqui do CLP. Então, cada sensor vai ser ligado a um terminal físico e aí o CLP, o controlador, consegue ter a informação dos status das entradas, das variáveis analógicas que ele está lendo diretamente ligadas a ele. Tipicamente, eu estou apontando aqui os terminais de cima porque, mais comumente, as entradas estão nos terminais superiores, mas não é uma regra. E também os dispositivos atuadores, tudo o fato das saídas, aquela atuação digital sobre válvulas ou analógica mesmo, motores e tudo mais, pode ficar ligado diretamente por fios aqui. Um detalhe aqui é que dispositivos de maior alta potência eles não são acionados diretamente pelo CLP, mas em geral esse sinal de comando vai para uma contatora e aí a contatora realmente despacha energia para acionamento dos dispositivos. Mas, tipicamente, isso ocorre por uma interconexão física direta aqui. Para funcionalidade, para aumentar, quando se aumenta a escala de uma instalação, em que o sistema se torna mais complexo, tem mais variáveis a se tratar, mais sensores, mais atuadores, para evitar a necessidade de quilômetros e quilômetros de condutores para se ligar a cada elemento da instalação, a cada um dos controladores que precisa ter o status daquele dispositivo, seria cada sensor de barreira que tiver no meio de uma instalação vai ter que ser ligado aos vários CLPs que precisem do status desse dispositivo, cada variável de controle, temperatura, tudo mais, tem que ser ligada a vários dispositivos por um fio específico. Se utiliza então redes industriais para fazer a interconexão nesse nível aqui, de forma que os diversos CLPs, os diversos controladores consigam acessar qualquer dispositivo, qualquer status de qualquer dispositivo aqui no chão de fábrica, independentemente de estar ligado diretamente dele ou acessar através da rede o conteúdo dele pode estar inclusive geograficamente separada, distante, desde que o alcance da rede chegue até lá. Existe uma economia enorme na quantidade de cabos espalhados, existe a redução da complexidade, porque por meio da programação e mudança simplesmente do software do CLP, configuração dele, se pode começar a utilizar outras informações e outros dispositivos, ou então até mesmo atuar sobre outros atuadores, sem necessidade de instalar mais hardware, de instalar mais cabos, de trocar cabos, ou de fazer uma manutenção nesses cabos aí. E também o diagnóstico é facilitado, porque por meio dessa hierarquia aqui de rede se consegue, em tempo real, monitorar até mesmo, através do monitoramento das variáveis internas dos controladores, o status de cada dispositivo que está no chão de fábrica aqui, seja atuador ou seja sensor. Isso facilita muito o diagnóstico também, tanto identificar um possível dispositivo que não esteja corretamente configurado na rede, não esteja respondendo na rede, quanto algum dispositivo que esteja com mau funcionamento. Por isso eu quero chamar a atenção. Não é necessário, então, utilizando esse conceito de rede, ligar cada dispositivo a uma entrada física do CLP com um cabo específico. Ele pode, através da rede, ter o seu status lido por diversos dispositivos, diversos controladores diferentes. Diferenças de redes para computadores de outras aplicações. Como a gente começou já no início falando sobre isso aqui, o desempenho é diferente da taxa de transmissão de dados, não é essa a nossa métrica principal. E por essa rede estar focada em realizar a telemetria, medida a distância e acionamento dos dispositivos, porque ela está incluída dentro de uma malha de controle, então ela é focada exatamente nesses dois aspectos. O principal requisito e que é necessário é a comunicação em tempo real, porque interage com o sistema físico. Comunicação em tempo real ela inclui o tempo de acesso determinístico na rede, ou seja, o tempo de leitura de um determinado dispositivo, o tempo de resposta dele tem que ser dentro de certos parâmetros, e não se pode tolerar uma grande quantidade de colisões, nem mesmo lentidão, no caso de muitos dispositivos estarem conectados, se comunicando simultaneamente. Por isso mesmo, a gente já vai, inclusive, encontrar essa informação que, com determinados protocolos de utilização de automação, o número de dispositivos máximos que um barramento suporta.
Porque é típico que isso aqui seja limitado, não só pelo fato de fisicamente ter um certo comprimento do barramento, de mais dispositivos serem mais cargas capacitivas para o barramento, que possam tornar mais lenta a comunicação no sentido físico, por parasitas capacitivos, tudo isso, mas também pelo fato de que muitos dispositivos no mesmo local exigem muitas rodadas, muitos tempos reservados para que se consiga fazer a leitura de todos os dispositivos numa base de tempo regular. Também reservar tempo também para gerar os sinais de comando para os dispositivos que cheguem dentro de uma base de tempo regular também. Então, é um dos motivos para que se limite o número máximo de dispositivos dentro de uma mesma hierarquia de rede. Por isso, podem existir várias hierarquias de rede, podem existir 4 redes separadas para conseguir instalar todos aqueles dispositivos que a gente desejava lá. Em função desses requisitos de acesso em tempo real, tempo de acesso determinístico, aí tem, claro, uma lógica de controle específico. Por isso mesmo, o acesso à rede, uma rede desse tipo, ele não vai seguir, na maior parte das vezes, uma lógica daquela como a gente viu lá em multiplexação, uma lógica determinística, em que cada dispositivo observa se tem alguém na rede e tenta conectar. A gente chamou de uma lógica estatística, que como a nossa internet funciona, a nossa Wi-Fi funciona aqui. Um dispositivo que quer transmitir um dado, ele simplesmente espera, observa se tem alguém transmitindo naquele momento e tenta começar. Isso pode levar a colisões. Então, numa rede em que se exige uma garantia de entrega e um tempo máximo de entrega, não se pode ficar tolerando muitas colisões. Então, a maior parte desse tipo de rede segue uma lógica de controle específico e tem, inclusive, papéis diferentes para os dispositivos, ou seja, uma hierarquia entre eles. Nem todos os dispositivos têm o mesmo papel. Volto para a nossa rede de computadores aqui. Numa rede de computadores, todo mundo tem a mesma hierarquia, todo mundo tem a mesma precedência. Qualquer um pode acessar a rede, transmitir dados na hora que ninguém estiver transmitindo, receber, pode ter um pacote endereçado a si mesmo, em qualquer momento tem que receber um pacote. Mas uma rede em que a gente precisa ter todos esses requisitos de desempenho, como uma rede industrial, a gente, em geral, tem papel de mestre e escravos numa mesma rede, ou então master e slave, mais comumente. O mestre é aquele dispositivo que comanda a rede. Em geral, existe somente um mestre. Por vezes, existem redes que suportam mais de um mestre, ou suportam a troca entre vários mestres durante a comunicação, desde que isso esteja coordenado. Mas ele é aquele que tem o papel de enviar pacotes endereçados aos vários dispositivos. E esses dispositivos devem responder na rede somente quando eles estiverem sendo endereçados, quando sobre eles estiverem recebendo um comando como um comando de leitura. Fora isso, os vários dispositivos, os vários sensores, os vários atuadores nunca vão iniciar uma conversa, nunca vão iniciar uma transação de troca de informação. Eles somente vão ficar passivos esperando. E os escravos, que são todos esses outros dispositivos, os sensores, os atuadores, que vão ficar esperando receber os comandos. Em geral, o papel de mestre cabe aos controladores, aos CLPs ou outros controladores de rede, também aos gateways, que muitas vezes são dispositivos que fazem a interconexão de uma rede com outra rede. Vocês lembram lá do conceito de gateway, que ligava uma rede IP a uma outra rede externa? Existem gateways também nesse tipo de rede industrial. Eles geralmente vão fazer esse papel de mestre e o papel de escravo cabe a todos os outros dispositivos. Ou seja, quando o mestre quiser determinar uma determinada sequência de leituras das variáveis que são inseridas, ou então determinar uma regra ou ciclos de tempo, aqui como slots que a gente viu no acesso tipo TDMA, para garantir o tempo de acesso de cada dispositivo, ele determina essa regra e ele vai garantir que seja cumprida essa regra de tempos de acesso determinísticos. Os escravos não vão falar espontaneamente, eles só vão responder quando forem endereçados, então, e quando a sua informação tiver que ser passada para a rede. Também, quase todos esse tipo de rede, eles têm alguma forma de detectar falhas. Seja por meio do nível lógico da rede, detectar falhas, inclusive, de abertura física, não só de um dispositivo deixar de responder, como você pode identificar que um dispositivo está fora da rede, para de responder, está sem energia, algum tipo de problema desse tipo, mas também detectar que a rede esteja desconectada completamente, seja por meio da impedância da rede, por meio de um nível de tensão que deveria estar presente ou não. Outra informação que eu não botei aqui, mas que também cabe se aplica a alguma parte dos protocolos, é que existem redes que já estão construídas de forma a permitir
o fornecimento de energia junto com a rede de dados. Então, tem várias redes aí que usam um cabo, um dos condutores compartilhado com energia e comunicação também, que facilita um monte a instalação de novos dispositivos aí. Apesar de limitar a potência que cada dispositivo pode drenar dessa rede, obviamente. Motivações principais para se adotar uma rede no lugar utilizar essa abordagem normal de conectar cada dispositivo a um controlador. Reduz substancialmente a quantidade de cabos necessários, e eu não falo só aqui em função de reduzir a quantidade de dinheiro empregado em material, mas de reduzir a mão de obra, reduzir a complexidade de manutenção, porque afinal, se um mesmo barramento ligado em vários dispositivos, é fácil o diagnóstico de onde está o problema naquele barramento, é fácil a substituição e é fácil a adição de novos dispositivos também. Por isso a facilidade de manutenção e diagnóstico. E tudo vai ser centralizado em torno de dispositivos programáveis como CLPs. Nós não vamos ter que implementar qualquer lógica solta que receba direta a informação de algum sensor e atue diretamente. Não existe, podemos dizer assim, exceções na rede. Todo o software, toda a lógica de programação ela vai ser embarcada dentro de CLPs e qualquer mudança na lógica ela vai ser facilmente modificada por meio da reprogramação do CLP somente. Aqui tem um exemplo que eu estava procurando lá em cima, na parte sobre indicação dos CLPs. Eu acredito que essa figura aqui caberia muito bem aqui em cima na apresentação dos CLPs. Que é, em geral, os terminais do CLP são terminais superiores aqui, como são ilustrados pequeno aqui. Terminais de entrada, em que cada dispositivo é ligado a um terminal de entrada. A alimentação também é ligada a outros terminais específicos. A gente tem portas de comunicação tanto para programação quanto para redes de comunicação mesmo, uma porta Ethernet, uma porta RS-232 aqui, tá fechada. E conexões, geralmente são conexões de saída para os atuadores aqui, podem ser relé, podem ser a transistor, mas também estão reservados aqui o A+, e o B- aqui para uma rede industrial, RS-485. Então tem uma rede RS-232 aqui, outra RS-485 aqui, outra Ethernet. Esse aqui não tem explicitamente uma porta USB, né, nada desse tipo. Alguns deles têm inclusive uma porta também para um cartão de memória, para carregar software ou para guardar informações. E esse aqui tem explicitamente uma porta de expansão. Em geral, esse conector pode ser aberto aqui, você pode adicionar um módulo mais, pode ser um módulo com mais portas de entrada e saída, outro módulo com outro tipo de comunicação, mas em geral esses CLPs têm um módulo básico e se pode adicionar outros módulos com a mesma altura e largura diferenciadas, com mais pinos, para se ter funções específicas, como a entrada com características específicas, saídas com características específicas aqui ao lado. Mas, bom, isso aqui para a gente identificar, que é interessante antes de querer falar sobre tudo que é o conceito avançado, entender a estrutura básica, que é a motivação para utilizar esses CLPs e a motivação para utilizar essas redes aí, que são redes em que poucos condutores, ou com barramento, geralmente, se consegue acessar vários dispositivos diferentes. Já falei também sobre a flexibilidade de reconfiguração. Troca de software não exige mudar hardware, não exige reorganizar aqueles painéis enormes de dispositivos eletromecânicos. Então, a tarefa 10 vai ficar como a leitura de dois tópicos específicos aqui em sistemas de supervisão e esses dois artigos aqui, ou alternadamente um ou outro, os dois têm informações muito parecidas, eu quero que vocês me respondam 3 tópicos específicos sobre isso aqui. Qual é o papel do sistema de supervisão, que basicamente vai estar no primeiro artigo, e o que afinal se trata essa história desse vírus chamado Stuxnet, e qual é a preocupação que isso tem com o sistema de segurança e instalações. O terceiro é por que esse vírus afeta computadores de uso geral. Porque o vírus que afeta computadores de uso geral não é tão perigoso como o vírus que possa afetar uma rede industrial. Eu não adicionei mais notícias aqui, mas também aconteceu aí em ano passado, em alguns casos aí, de inclusive ataque de hacker a redes de gerenciamento e
seriam redes de mais alto nível aqui, de alguns fornecedores inclusive de combustíveis nos Estados Unidos. Vocês viram que ocorreu desabastecimento em alguns lugares em alguns estados lá de combustível por causa do ataque a esses níveis de rede corporativa aqui em cima. Mas são níveis de computadores que seriam computadores de usuário mesmo, financeiro, vendas, tudo isso. São redes de computadores normais. Já o que eu citei para vocês, esse vírus Stuxnet e essas notícias aqui, eles são dispositivos que podem atuar diretamente aqui na parte de baixo, nessa parte de baixo dessa pilha de comunicação, nesses níveis mais baixos aqui. E por isso ele consegue atuar sobre dispositivos físicos durante o seu ataque. Então eu quero que vocês me respondam essas 3 perguntas aqui. E aí na aula que vem a gente continua o estudo dessa questão de redes industriais, principalmente abordando aquelas redes pilha de protocolos, redes automotivas e protocolos especificamente.